Olá, eu sou Lortus e você está na minha taverna, o canal Taverna do Lortus. Pois é, eu sei que faz mais de um ano que eu não posto nada, quase 2 anos na verdade. E nesse meio tempo eu acabei ficando ocupado com outros projetos pessoais, além da escola, e por essa razão eu acabei parando de postar vídeos, já que eles davam bastante trabalho de fazer e eu não conseguia postar com uma boa frequência. Mesmo assim, de tempos em tempos, eu pensava no canal e resolvi voltar com ele de novo e espero que desta vez em definitivo. Antes de ir direto para o vídeo, eu acho que cabem alguns avisos. Primeiro, que eu expandi os temas desse canal para obras de ficção em geral. Eu acho que eu já tinha falado isso há 2 anos atrás, mas sempre bom lembrar. Isso não significa que eu vou parar de falar sobre Tolkien e Terra-média, mas sim apenas que vou dar espaço também a outros assuntos que eu julgar interessantes de trazer. O segundo aviso é que não vou postar os vídeos com uma grande frequência, mas vou tentar manter a constância de pelo menos 2 vídeos por mês. Podem haver meses que eu não poste nada, mas isso não significa que eu parei com o canal. Bom, dados esses avisos, vamos para o tema do vídeo. Hoje eu quero compartilhar os livros que li este ano. Não foram muitos, foi um dos anos que menos terminei livros, pois eu li muitas coisas ao mesmo tempo, mas o que eu li e cheguei a terminar, eu acho interessante de compartilhar aqui no canal, já que a grande maioria deles se relaciona com o conteúdo do canal de alguma forma. Bom, a lista começa com um livro de peso. Arte Poética é um livro escrito por Aristóteles há mais de 2.300 anos atrás e se trata de uma obra incompleta, o que significa que não temos o final do livro, onde supostamente Aristóteles falaria sobre a comédia grega e talvez explicasse um pouco melhor o conceito de catarse. Não sabemos se ele nunca escreveu o final ou se o final foi perdido. Fato é que a versão que chegou até nós está sem o final. A obra é um livro fundamental para quem se interessa por filosofia, arte ou os dois. Nela, Aristóteles procura definir o que é a poesia e por que a arte de imitar é importante para o ser humano. Ele também explora alguns dos gêneros poéticos gregos e destaca principalmente a tragédia e seus elementos, ordenando-os em ordem de prioridade para a construção de uma boa poesia. Por mais que Aristóteles esteja analisando a poesia de seu tempo, que era uma poesia que contava histórias e era interpretada nos teatros gregos, muitas das ideias que aparecem neste livro podem se aplicar a outras formas de arte, como o cinema, a música e outros gêneros literários além da poesia. A leitura do texto nos permite refletir a respeito da arte e de como a vemos. Foi um texto que me agradou bastante. É bem curto e com uma certa persistência, pois às vezes os raciocínios do Aristóteles e a linguagem do livro são um pouco ruins de acompanhar para quem não está acostumado, mas com essa certa persistência ele pode ser terminado relativamente rápido. Rei Lear é uma das mais famosas tragédias escritas por Shakespeare. A obra foi apresentada pela primeira vez em 1606 e conta a história de um rei já velho que precisa dividir o reino entre suas 3 filhas. As 2 mais velhas bajulam ele porque almejam o reino, enquanto a mais nova, que inclusive é a favorita do rei, não o bajula, dizendo que o ama, mas que não mais do que deve amá-lo como uma filha ama seu pai. O rei acaba se irritando com essa resposta e deserda a filha mais nova, expulsando-a do reino e dando herança para as mais velhas, que posteriormente se revelam como apenas interessadas no poder, dando um golpe no próprio pai e tomando o trono. A obra, como várias outras do Shakespeare, discute temas como a traição e o interesse pelo poder. O grande diferencial dela é ter como protagonista um homem já velho, que apesar da idade, ainda precisa adquirir a sabedoria na sua jornada ao longo da história. Além disso, a obra contrasta também com coisas como o amor falso e bajulador, em oposição ao amor sincero e fiel. A história é extremamente interessante e impactante,
com um dos finais mais trágicos que já li em uma história. Vale lembrar que para os fãs de Poderoso Chefão como eu, a peça influenciou Coppola tanto na construção do primeiro quanto do terceiro filme da trilogia. Enfim, é uma excelente leitura. Escrito pelo grande historiador especialista em Idade Média, Jacques Le Goff, esse livro é certamente o mais fácil de ler de toda essa lista. O texto bastante curto e direto foca em contar de forma resumida toda a história da Europa, partindo da antiguidade e dos povos indo-europeus até chegar nos dias de hoje com a União Europeia e o globalismo. O livro é dividido em capítulos curtos que vão narrando as alterações mais significativas na Europa em cada época, numa ordem cronológica. O livro é uma ótima forma de você que tem interesse em história, mas não sabe nada, começar aprendendo sobre o continente que mais influenciou o Ocidente. É uma leitura bastante tranquila e direcionada àqueles que não sabem nada ou muito pouco da história da Europa. Bom, não seria o meu canal se não tivesse alguma coisa de Tolkien nessa lista, né? Apesar de ter sido publicado há pouco tempo, em 2015, esta é a primeira obra escrita em prosa pelo Tolkien, datada de entre 1914 e 1915. A obra é uma adaptação em prosa da história de Kullervo, um personagem trágico do Kalevala, que é uma compilação de poesias épicas da mitologia finlandesa, a qual o Tolkien já havia escrito um ensaio pouco tempo antes de escrever esse conto. Essa é provavelmente uma das histórias mais sombrias do Tolkien, escrita numa das épocas mais turbulentas de sua vida. Aqui se encontram muitos elementos que o professor vai usar, posteriormente, em Túrin Turambar, o protagonista de Filhos de Húrin, a história mais sombria do legendário. A história é bem curta e relativamente simples, remetendo ao gênero de contos de fada. As principais coisas que podem fornecer dificuldade na leitura é a linguagem do texto. Certamente é um livro que vale a pena para aqueles interessados na obra do Tolkien ou em histórias mitológicas em geral. Este foi provavelmente o maior livro que li depois de O Senhor dos Anéis e também minha melhor leitura desde o Silmarillion. O Conde de Monte Cristo é um romance escrito por Alexandre Dumas em formato de folhetim nos anos de 1844 e 1846, o mesmo autor de Os Três Mosqueteiros. Esse clássico do romantismo francês conta a história de Edmond Dantes, um marinheiro que, após a morte do capitão da embarcação em que trabalha, é promovido a capitão. Além disso, o jovem está noivo de uma das moças mais belas de Marsella. Diante desse cenário, dois invejosos, um que almeja o posto de capitão e o outro que queria se casar com a noiva de Dantes, elaboram um plano para acusá-lo falsamente de traição, baseado em uma carta que ele carregava do antigo capitão do navio, que era um agente bonapartista, em 1815. A essa conspiração se junta mais uma figura, o procurador do rei de Marsella, que resolve destruir a carta e prender Dantes para impedir que o envolvimento de seu pai no plano viesse a público. A partir de então, Dantes passa anos preso injustamente, sem saber a razão. Quando estava já à beira da loucura, ele encontra um outro prisioneiro que estava há anos escavando túneis para procurar sair da prisão. Este prisioneiro é um abade extremamente inteligente e versado nos mais variados tipos de conhecimento humano. O abade é quem faz com que Dantes perceba quem foram os três homens que o prenderam, e a partir daí, o jovem passa a desejar sair da prisão para se vingar. Juntos, eles começam a escavar túneis para tentar sair da prisão, ao mesmo tempo em que o abade dá aulas para Dantes de diversas línguas, matemática, economia, história, filosofia e ciências, tornando ele um homem extremamente inteligente. Por fim, o abade revela a Dantes a localização de uma imensa fortuna pertencente à família Espada, que poderia ser encontrada em uma caverna secreta na ilha de Monte Cristo. Eventualmente, Dantes escapa da prisão
e vai até a ilha onde encontra o tesouro. Agora, munido com conhecimento e com uma riqueza incomensurável, ele passa a arquitetar uma vingança contra seus 3 inimigos e assume a identidade do Conde de Monte Cristo. O livro aborda diversos temas filosóficos, psicológicos, sociológicos e até religiosos. As principais temáticas do livro são a providência e como Deus age em nosso mundo, a vingança e o senso de justiça, o amor impossível e inesperado, o conhecimento libertador, a corrupção e redenção da alma, o perdão, o propósito da vida e a esperança. O livro, por ser bem grande, consegue desenvolver a história aos poucos, dando complexidade e realismo a cada um de seus personagens e combinando as mais diversas tramas paralelas na história, todas tendo finais condizentes e bem desenvolvidos. O livro dá protagonismo a diversos personagens além de Dantes, e muitas vezes contraria o julgamento do primeiro, mostrando que a tão elaborada vingança não será tão simples e tão justa quanto se esperava. Este se tornou um dos meus livros favoritos. A ideia é muito boa, junto com a excelente condução e um desfecho redentor. Apesar dos meses gastos nesse livro, valeu a pena e acabou sendo um entretenimento muito divertido em diversos momentos, já que o livro é cheio de intrigas, reviravoltas e até mesmo de ação. Tudo bem contrabalanceado com momentos mais parados e diálogos reflexivos. Esse livro é realmente uma obra-prima da literatura. E se você já viu algum filme de O Conde de Monte Cristo, saiba que nenhum deles conseguiu capturar um 60% do que é o livro. Essa obra é talvez inadaptável para o cinema. Sendo assim, se você gosta de uma boa história e se interessou pela trama, recomendo que leia o livro. Os filmes são até bons e bem feitos, mas perto do livro eles são extremamente simples e pouco sofisticados. Portanto, recomendo que você leia diretamente o clássico e mesmo que demore, vai ficar satisfeito com a leitura. Este talvez seja o livro mais específico e diferente dessa lista. Publicado ano passado em 2023 pela editora da Universidade Estadual do Amazonas, esse livro escrito pelos doutores em música Adroaldo Caduro e Eduardo Augusto Osterger tem como objetivo fornecer o contexto histórico da criação da missa em Dó maior, ou Missa de Coroação, o KV 317, do grande compositor Wolfgang Amadeus Mozart, juntamente com uma análise da estrutura da missa e diretrizes para aqueles que forem regê-la. Eu particularmente gosto bastante de música clássica, em especial de Mozart, e o tema do livro me chamou a atenção. É um estudo brasileiro bastante interessante e recomendo para aqueles que se interessam por música clássica, Mozart ou música sacra. Contudo, o livro, apesar de curto e bem rápido de ler, exige que o leitor esteja um pouco familiarizado com o vocabulário musical. Chegamos ao último livro da lista, livro que acabei bem recentemente. A História Não Contada, de Dom Pedro I, é um livro brasileiro escrito pelo historiador Paulo Resutti, que inclusive tem um canal no YouTube onde posta vídeos sobre história. Eu recomendo bastante o canal dele, tem vídeos de excelentíssima qualidade. O livro trata-se de uma biografia do monarca brasileiro e português que declarou a independência, contando toda a sua história e abordando temas como sua vida pessoal, juntamente com sua vida política e as contradições desse personagem que fundou o que chamamos de Brasil. O livro foi uma surpresa bastante positiva. Se você, assim como eu, foi ensinado na escola que Dom Pedro I era apenas um mulherengo, incompetente e autoritário, vai perceber que ele era uma figura muito mais complexa, que apesar de mulherengo, amava bastante sua esposa e seus filhos, que apesar de ter criado o poder moderador, foi a figura que trouxe muitas ideias liberais na primeira Constituição brasileira, e também que ele estava longe de ser um governante incompetente. O livro consegue conduzir a história em pequenos capítulos que vão relatando os anos do imperador
e mesclando a vida privada e pública e incorporando ao texto cartas e relatos das pessoas que viveram naquela época, inclusive o próprio Dom Pedro. É um livro, na minha opinião, bastante tranquilo e até divertido de ler, que nos faz olhar para a história com outros olhos, enxergando que os personagens históricos são muito mais complexos do que o que vemos no senso comum ou aprendemos na escola. Eu recomendo essa leitura para todo mundo que se interessar por história do Brasil ou história de Portugal, e principalmente se você, assim como eu, antigamente, detestava a figura de Dom Pedro I, mesmo que admirasse a de Dom Pedro II. Bom, esses foram os livros que li no ano de 2024. Se você gostou do vídeo ou deseja apoiar meu conteúdo, dê um like, se inscreva no canal e comente algo, seja uma crítica, elogio ou sugestão para o futuro. Eu estou voltando aos poucos e em breve o canal terá novos vídeos, talvez alguns sobre livros que estão nessa lista. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, bom ano novo para todos vocês e até breve.